Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do profissional do arquivo, o arquivista. E estão aqui para conversar conosco o Antônio Gouveia de Souza, que é graduado em Arquivologia pelo Unesp, mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, especialista em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Trabalha no Departamento de Preservação e Difusão do Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E a Maria Leander Bizello, que é graduada em História pela Unicamp, mestre e doutor em Multimeios também pela Unicamp, pós-doutor em Ciência da Informação pela Universidade do Porto, em Portugal, onde desenvolveu o projeto Arquivo e Memória Científica, produção e avaliação de documentos no ambiente das universidades. Atualmente é professora do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciências da Informação da Unesp Campus de Marília. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. Poderíamos começar com um caso, uma situação inusitada, a respeito do trabalho do arquivista. Então, acho que uma coisa assim interessante, que sempre me deixa surpresa, é um pouco o estereótipo que a gente tem, né, do profissional de arquivos, sempre ligado a uma pessoa mais velha, uma pessoa que soturna até, né? E que, na verdade, todo primeiro ano eu recebo muitos jovens, né? Então, esse, de fato, é o que a gente pode chamar de estereótipo, né? E que não se aplica, na verdade, não se aplica à realidade, Não né? corresponde. Não, porque a gente tem nós temos muitos jovens, 18, 19 anos, 20, então todo ano eu fico muito feliz e surpresa, né? Não deixo de ficar. Ótimo, então não corresponde essa ideia desta pessoa mais velha, com coque, né? Que está no soturna, porão. que manda fazer... O que é o trabalho de um arquivista? Bom, o arquivista ele é um profissional que ele é responsável por coordenar a produção, né, o fluxo, a recuperação e a difusão de informações arquivísticas, né? Isso de uma instituição pública ou privada, né? E hoje em dia amparado muito nas tecnologias da comunicação e da informação. Basicamente, o arquivista faz isso. O que são informações arquivísticas? Porque a gente costuma falar que e aí a professora Leandra pode contribuir com isso, a informação arquivística, há uma diferença distinta entre 3 áreas do conhecimento, que é a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia. A arquivologia trabalha com informação orgânica, ou seja, são informações administrativas produzidas por instituições públicas ou privadas em decorrência de suas atividades. Ou seja, são informações que demonstram essas atividades, têm um valor probatório, comprobatório dessas ações. Por exemplo, os documentos gerados aqui hoje no programa, o termo de imagem que nós assinamos é um documento de arquivo, não de biblioteca nem de museu. Então, são informações que interessam o profissional de arquivo. E hoje, com as tecnologias da informação, em qualquer formato, né, no meio digital, que já é uma realidade, tanto que isso vem corroborar, vem nisso que a professora Leandra acabou de falar, desse estereótipo de que é um profissional, né, muitas vezes reaproveitados de outras funções no fim da atividade profissional, e não, é um profissional que tem que ter conhecimento profundo em tecnologias da informação, em alguns conceitos jurídicos, né, para elaboração de instrumento de gestão documental, né, desse fluxo informacional arquivístico, né, que são essas atividades. Então, explique para que serve você ter um arquivo desse tipo.
Então, todos nós temos arquivos, todos, sejam instituições, empresas privadas e pessoas, né? Porque na nossa sociedade contemporânea, toda a nossa vida é mediada por documentos. Então, nós temos o RG, nós temos o CPF, temos carteiras de trabalho. Ou tínhamos, né? Depende da bom, lei. bom, mas ainda temos a Ainda carteira tem. de trabalho. E tudo o que nós fazemos na nossa vida, ela é mediada por documentos. Então, a relação cidadão-estado ou cidadão e instituições no qual ele ou estuda, ou trabalha, ou vivencia, é mediada por documentos. E esses documentos, eles podem ser tanto no âmbito da pessoa, então arquivos pessoais, todos temos arquivos pessoais. Né? A gente guarda contas de luz. Bom, hoje tem e você pode escolher o suporte hoje, né? Digital, você recebe no seu e-mail e você guarda lá no seu uma pastinha no seu computador, ou você recebe na sua casa em papel. Então, documento na nossa sociedade contemporânea, em todos os países do mundo, existem intermediando essa relação que nós temos. Compra e venda, então a gente vai comprar uma televisão, nós temos a nota fiscal, o termo de garantia, isso é uma relação que se estabelece, né? Ou serviços, né? Eu vou fazer a revisão no meu carro e a nota fiscal do serviço vem pelo computador, né? Eles, ou no caso, a concessionária envia pelo computador a nota fiscal do serviço, a nota fiscal de compras, enfim, toda a relação hoje, qualquer uma, né, ela é estabelecida por documentos. Então, em qualquer suporte, é importante a gente pensar nisso, né? Se antes esse estereótipo do profissional estava ligado a uma questão mais do papel, né? Então, eu guardo aquele monte de papel nas caixas, hoje não. O profissional, ele também tem que saber trabalhar com esse suporte, que é o suporte digital, nesse ambiente que é um ambiente virtual, né? É um profissional da burocracia? Não, eu falo que é um profissional da desburocracia, porque informações organizadas são informações acessadas. Inclusive, eu falo que hoje o arquivista é o profissional qualificado para a contribuição da transparência pública. Porque todas essas informações orgânicas, essas informações produzidas, né, em decorrência das atividades dos órgãos públicos, elas devem ser geridas para serem acessadas pelo cidadão, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação. Então, quem tem as ferramentas necessárias de gestão, tanto do suporte convencional, em papel, ao meio digital, é o profissional arquivista, que estuda isso, sabe como organizar, como disponibilizar, conhece os mecanismos da lei de acesso. Então, eu falo que o profissional arquivista, ele contribui para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Essa é uma responsabilidade social do arquivista enquanto profissional. Qual a diferença de um arquivista de um bibliotecário? Que também, em última instância, eu sei que tem a questão da informação que está lá dentro, mas ele também torna acessível esta informação, né? Então, são informações de âmbitos diferentes, né? O bibliotecário trabalha com os campos de conhecimentos que já existem. Ele vai trabalhar, assim, numa concepção bastante simplista com o livro, né? E o livro já tem um campo de conhecimento dado, né? Se eu trabalho com um livro numa biblioteca de química, ou de farmácia, ou médica, eu já tenho esse campo de conhecimento dado, né? O arquivista, ele trabalha com um documento, né? São informações diferentes, campos de informação diferentes, né? Assim como o museólogo vai trabalhar com as peças de museu. Eles podem estar todos juntos? Podem estar, né? Há instituições que têm peças museológicas, que têm bibliotecas e que têm arquivos, né? O arquivista vai trabalhar nesse campo que é o arquivo com documentação,
né? Documentação que, como eu disse, tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico, que eu vou pegar o documento mesmo, então ele está tangível. E esse documento diz respeito a alguma atividade realizada ou pela instituição ou pela pessoa que o produziu, né? Então, a diferença está aí. O documento de arquivo, ele está diretamente relacionado à atividade que a pessoa fez, né? Todo mundo, nesse mundo burocratizado, produz documento, né? Essa que é a questão, né? Um documento ou muitos documentos, uma empresa, por exemplo, produz muitos documentos, séries documentais, muitas séries, porque ela tem muitas atividades para produzir um determinado produto, por exemplo, né? Uma colocação assim que eu acho interessante, um exemplo, que assim, para a ciência arquivística e para o arquivista não interessa qualquer tipo de informação. A gente é focado na informação de valor probatório jurídico. Por exemplo, lá no meu trabalho, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que emite certidões para que as pessoas possam tirar suas cidadanias estrangeiras, que agora está em alta. Os cidadãos vão Porque lá tem arquivado a situação de imigração dos antecedentes. Isso. Aí o arquivo, com a sua competência, com a sua competência jurídica, né, e com seus documentos de valor probatório que foram produzidos, né, nesse período, né, de imigração, emite a certidão. É diferente de um documento, por exemplo, um livro. Um livro pode ser uma produção seriada, eu posso ter na biblioteca da PUC, na biblioteca da Unesp, e o documento de arquivo ele é único. Aquele documento que comprova a certidão é aquele. Eu não tenho ele replicado, não são produções culturais que interessam a arquivologia. Então, a diferença do arquivista para o bibliotecário é o tipo de informação que a gente vai lidar. Para a gente interessa o documento de cunho probatório, jurídico, dessas atividades. Então, aproveitando, o Arquivo de Estado, ele guarda todos os documentos publicados no governo. Todos os documentos produzidos e acumulados pela administração pública estadual, direta e indireta, né? E aí entra todo o sistema de arquivo do Estado de São Paulo. Por exemplo, a gente recolhe os documentos das secretarias de Estado, né, que foram produzidos. Para isso tem um planejamento, o profissional faz instrumentos de gestão documental. Por isso o arquivista trabalha com uma série de profissionais para delimitar qual a temporalidade desses documentos juridicamente, qual o valor probatório, qual o valor de memória, e aí trabalha com historiador, com a área jurídica, advogados, o pessoal das tecnologias da comunicação, para a gente prever a guarda desses documentos digitais, por exemplo, e a troca de suportes. Então, esse um pouco a diferença entre o bibliotecário. O curso é arquivologia, quer dizer, entendo ciência do arquivo. Por que não forma o arquivólogo, o arquivologista e forma o arquivista? Por que essa... Então, olha, tradicionalmente é essa a denominação do profissional, né? Arquivista. Então... É por tradição. Isso, por tradição no Brasil, né? Inclusive, em alguns países aqui da América Latina, eles chamam de arquivólogo, né? É mais por questão tradicional mesmo. É questão de tradição, não é uma questão mais semântica. Não, é uma tradição mesmo, né? O Brasil, ele, nesse ponto, ele tem a sua singularidade, né? Sei. Né? Por exemplo, em Portugal... o profissional lá, ele é um profissional que vem da ciência da informação. É diferente a ciência da informação? Não, a ciência da informação é a grande área que se divide em 3 sub-áreas, né? Que no caso é a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia. Né? Falando um pouco do aluno que chega nesse curso, depois vou falar como é que você chegou, primeiro com a professora. Quem é esse aluno que chega nesse curso, prestando vestibular para... Arquivologia. Olha, é um aluno jovem, Sei. né? Que tem conhecimento do que está prestando?
Alguns têm e outros não têm, como em todo curso, acho, né? Ele chega meio perdido. O curso, na Unesp nós fizemos uma pesquisa do perfil desse aluno que chega. Então ele é um aluno do interior, porque o curso está lá no campus de Marília, né? Ele é fundamentalmente um aluno do interior do estado. Aluno da cidade de São Paulo ou cidades... Já nós temos, mas ele é um número menor, né? Já houve, depende às vezes do ano, né? Há alguns alunos, muitos alunos, depois o número cai para muitos alunos do interior. É jovem e tem entre 17 a 20, 21 anos, né? Do perfil de gênero é bem dividido no curso de arquivologia, tem mulheres e homens, né? No geral, vem da escola pública, né? Nós recebemos uma grande parte, a maioria de escola pública, escolas técnicas públicas, com muito boa concursos formação. Relacionados já ao arquivo ou não? Não. Não necessariamente. Aí não tem exatamente essa direção como em outros cursos, né? E uma classe mais C e D, né? Nesse sentido. É muito interessante. Como é que você chegou no arquivo? Você no ensino médio já sabia que você queria ser arquivista? Eu costumo dizer para os colegas que eu caí na arquivologia e foi muito bom. Porque assim, no período de escolha profissional a gente fica em dúvida, a gente tende a escolher as áreas mais tradicionalistas, porque desconhece das áreas como a arquivologia, por exemplo. Eu fiquei muito em dúvida em fazer ou relações públicas, ou talvez até biblioteconomia, arquivologia. Aí uma colega de Marília, que fazia as sociais lá, falou, você já olhou o curso de arquivologia? Eu, arquivologia. Eu peguei a grade disciplinar e comecei a ver a dinâmica do curso, que é bem interdisciplinar. A gente tem disciplinas tanto para tecnologias, aulas de inglês, que é super importante, comunicação e história, né, que tem que ter uma fundamentação histórica bem, né, robusta. E eu fui me aventurar no curso e o primeiro ano me apaixonei e foi assim que eu caí na arquivologia, nessa dúvida. Uma amiga me apresentou e foi muito rico e não me arrependo. A empresa privada já reconhece o trabalho deste profissional? Então, é difícil esse reconhecimento, né? Um profissional que ele está mais na área pública, toda a área federal tem o cargo de arquivista em todas as instituições federais. Estaduais, de uma certa forma, aqui no estado de São Paulo, não, a gente não tem ainda o cargo, mas em outros estados temos. Mas tem a função? Não, também não temos. É um pouco complicado aqui no estado de São Paulo. E a empresa privada, ela tem uma certa dificuldade de entender esse profissional, porque às vezes eles confundem com o administrador de empresas e nós não somos administradores, nós fazemos interface com a administração, né? A arquivologia ela é bem interdisciplinar, né? Então nós precisamos, o arquivista, o profissional da área, precisa entender um pouco de administração, precisa entender um pouco de direito, um pouco de tecnologia, que hoje é fundamental, né? O profissional tem que ter essa formação em tecnologia, tem que ter um pouco de base em outras línguas. Então, é uma profissão bastante interdisciplinar. O curso da Unesp, ele forma o arquivista generalista, para justamente depois ele poder optar no mercado de trabalho, continuar a sua formação. Porque hoje, qualquer profissional, o mais importante é que ele continue a sua formação. Ou faça uma pós-graduação, seja stricto sensu, lato sensu, um MBA, enfim, é muito importante que ele continue essa formação, né? Então, assim, a empresa privada ainda tem uma certa dificuldade de compreensão do que é o profissional.
o que eu vejo assim relacionado às empresas, que geralmente as empresas, as multinacionais ligadas à engenharia são as que mais absorvem os arquivistas, né? Até porque em seus quadros funcionais, no exterior, eles têm geralmente profissional atuando. Eu, por exemplo, comecei numa grande empresa de engenharia aqui, como consultoria, né? Depois fazendo o que eu ajudei a empresa, fiz um projeto na produção de gestão do conhecimento para a produção do e-learning da empresa, que é um vídeo institucional, e aí pesquisando na documentação arquivística o que era o conceito da empresa, o que eles pregavam, e aí tem toda uma técnica para chegar a isso. Hoje em dia o arquivista... É quase uma função do historiador. Na verdade, não é, porque o historiador ele tem uma visão assim historiográfica, né? É diferente. O arquivista, por ele conhecer essa massa documental e saber como o que tem de produzido, ele vai trabalhar na produção de conteúdo, qualquer tipo de conteúdo que não seja historiográfico, não é. Por exemplo, tem uma colega que trabalha, que ela é arquivista, formada pelo Rio Grande do Sul. Ela trabalha num grande jornal aqui em São Paulo, inclusive saiu até uma matéria dela essa semana, colaborando na produção de conteúdo para a internet, para esse grande jornal. Principalmente com fotografia, que uma fotografia sem descrição, sem contexto arquivístico, ela não é nada. O arquivista sabe como fazer isso, contribui nessa produção do conhecimento. Essa empresa de engenharia que eu trabalhei, que foi meu primeiro emprego, ela também tinha esse norte de como o profissional da informação, inclusive tivemos outros colegas, inclusive que foi professora da Unesp, que trabalhou na empresa. Na área de licitação, por exemplo, vai ter uma licitação pública. Quais os tipos documentais que vai entrar na licitação? O arquivista sabe. Ele não vai deixar a empresa perder essa licitação, porque ele sabe quais os documentos necessários e ajuda a área jurídica e técnica da empresa a concorrer a essa licitação. Então, hoje em dia, o arquivista também ajuda muito nessa produção de conteúdo, né? Quer complementar? Então, é importante assinalar que dentro da administração da empresa, né, a produção de documentos, a questão da burocracia, né, que é ligada à burocracia, é um arquivista que vai cuidar da racionalização e eficiência tanto da produção documental quanto da informação, né? Porque é importante hoje para os grandes executivos terem informação e documentação à mão para tomar decisões, né? Decisões mais eficientes, grandes decisões, né? Então, a área de atuação do arquivista não é única, né? É muito variada, né? E claro, isso depende também da compreensão dos executivos, dos gestores, do que dessa profissão e onde ele pode atuar, né? Vamos falar um pouco de mercado, né? Os alunos que se formam nesse curso conseguem empregos na área com facilidade? Os salários estão razoáveis? É difícil falar isso, o que é razoável? Estão na média? Como é que vocês veem isso? Olha, 95% dos alunos que estão no quarto ano, ou eles já saem empregados, ou eles, em um tempo de 1 ano, mais ou menos, eles estão trabalhando, e a sua grande maioria na área. Né? Então, temos concursos públicos. Existem concursos? Sim, existem, porque a área federal contrata, né? Todas as instituições federais, diretas e indiretas ligadas à federação. Então, são muitas instituições em todo o Brasil, então é bem grande, né? E aí o requisito é arquivista com formação num curso específico. Sim, exatamente. E na área privada também nós temos contratações, como essa que o Antônio acabou de falar, né, que foi o primeiro trabalho dele. O arquivista também pode ter uma consultoria
né? Que não tem problema. Então, assim, ele atua, a arquivista ou o arquivista, né? Atua é bem grande o mercado de trabalho, é muito bom ainda a ser explorado no Brasil, né? Quer dizer, ainda há espaço de crescimento. Tem muito, porque toda instituição produz... Por exemplo, todos os municípios do estado de São Paulo deveriam ter um arquivista para cuidar do seu arquivo. Nós não daríamos conta de formar arquivistas para todos os municípios. Quantos municípios? 6 mil e poucos municípios. Não, do estado de São Paulo... Ah, não, aí é menos. É menos, né? Mas em torno de uns 300, uma coisa assim. Quer dizer, não teria profissional, né? Nem todos os... apesar da obrigação, nem todos os municípios têm, mas já encontramos muitos municípios de vários portes, municípios grandes, municípios pequenos, municípios médios, né, do ponto de vista populacional, que já contratam arquivistas, estão muito bem, é muito interessante. Então, assim, o mercado de trabalho, a tendência é ampliar. Né? Eu dou um exemplo, eu costumo dizer que eu sou um bom exemplo no sentido que eu transitei em várias instituições, assim. Eu trabalhei numa empresa de engenharia, 2 meses de formado já me procuraram. Na empresa de engenharia, desenvolvendo um projeto, já me procuraram para o patrimônio histórico da Secretaria de Cultura do Estado, que trabalhei lá. Depois já fui para o Arquivo do Estado, para o Departamento de Gestão de Sistema de Arquivos. De lá, transitei na administração pública, trabalhando com informação estratégica no núcleo de informação estratégica do governo, que é bem produção de conteúdo mesmo, de informação estratégica, né, na área governamental. De lá, voltei pro Arquivo do Estado, para trabalhar na área de difusão em acervo permanente. E nesse caminho, sempre instituições pedindo arquivista. Chegou uma época que a gente não tinha nem currículos para indicar, porque, como a professora falou, não dá conta de formar tantas pessoas. Uhum. Muita gente desconhece, assim, no serviço público, cada vez mais se reconhece a necessidade do conhecimento arquivístico, da gestão documental especificamente, do profissional de arquivo e dos colegas que se formaram comigo e dos que eu conheço das outras turmas, desconheço quem está desempregado. Inclusive, foi uma pesquisa que nós fizemos lá no arquivo e que a Unesp se estendeu na pesquisa também, que foi bem bacana. É bem empregável a área. Que bom. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.